10% do café consumido no mundo é descafeinado. Mas como funciona a produção desse café? Como andam as pesquisas no que diz respeito ao descafeinado? O AgroB vai falar de café e vai falar de uma maneira diferente, apresentar uma pesquisa super interessante da Embrapa, onde temos novidades no que diz respeito a esse grão agora descafeinado. O AgroB está no ar. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, aqui no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico. Estamos no youtube.com/canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar de agronegócio hoje, diferente mesmo. Vamos falar do café descafeinado, método de identificação e seleção de cafeeiros descafeinados, que recebeu inclusive patente. Eu tenho a honra de receber direto de Campinas a doutora Miriam Maluf, pesquisadora da Embrapa Café. Ô Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao nosso AgroB pela primeira vez. Você que é mineirinha do Vale do Aço. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui. Inclusive, estamos chegando no Vale do Aço aqui com o canal Viver Brasil 527, Claro HD, 9 Analógico. A turma está acompanhando em Patinga, Coronel Fabriciano, ali Timóteo, todo mundo reunido ali para acompanhar esse papo aqui. Miriam, esse método que vocês trabalharam aí, como é que funciona, como é que funcionou essa pesquisa de identificação e seleção de cafeeiros descafeinados? Sei que esse tema gera uma polêmica não, mas uma dúvida muito grande, se o café é mesmo descafeinado. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando um café descafeinado, porque eu estava numa crise de gastrite, um amigo meu falou assim, isso aí tem café do mesmo jeito, café do mesmo jeito. Quer dizer, tem gente que não acredita até hoje, que é quase, o café descafeinado tem a mesma desconfiança daquelas pessoas que não acham que o homem não foi à lua, sabe? Tem essas questões todas. Essa pesquisa, como é que ela aconteceu nessa seleção mesmo desses cafeeiros? Bom, essa pesquisa ainda está em andamento, né? Ela é resultado de um trabalho de cooperação entre a Embrapa e a equipe de melhoramento do Instituto Agronômico de Campinas. E, na verdade, a pesquisa começa com a identificação na coleção de cafés, né, que temos aqui na Fazenda Experimental do Instituto Agronômico. Ela começa com a identificação desses cafés com teores praticamente nulos de cafeína, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, de dosar a cafeína em todas as plantas que estão aqui na coleção de germoplasma. E a partir dessa identificação, então, foi iniciado um programa de melhoramento para transferir essa característica para outras cultivares, né? Porque a planta, originalmente identificada com teor quase zero de cafeína, ela é uma planta, que a gente chama de silvestre, aqui no jargão dos melhoristas, né? Ela é uma planta que não está adaptada ao cultivo comercial. Então, para que essa planta tem, além do atributo da ausência de cafeína, outras características de interesse, né, como boa produtividade, facilidade da colheita, alta produção, foi iniciado, então, o programa de melhoramento para agregar essas outras características à planta. O trabalho em si, que é o método que a gente utilizou, foi um trabalho de identificar molecularmente o que estava acontecendo com aquela planta para que ela não tivesse cafeína, né? Então, a gente fez um trabalho, é difícil eu explicar assim, sem usar muito jargão de genética, mas a gente foi investigar quais foram os genes, né? Ou seja, o que ali no DNA daquele café tinha de diferente que poderia estar associado com aquela característica de baixa cafeína.
E aí foi mais outro trabalho de formiguinha e de identificação e de validação, até que a gente chegasse num conjunto, né, de o que a gente chama de marcadores, porque eles são marcas mesmo no genoma, no DNA da planta, que me permitem identificar com antecedência quais vão ser minhas plantas que vão ter 0% de cafeína. Né? Legal. A grosso... Só fechando, por que Aham. é importante num programa de melhoramento? Porque o café, né, é uma espécie que ela leva um tempo entre cruzar, começar a plantinha a crescer e ela ter uma produção, né? E a gente quer ausência de cafeína no grão, né? Então, para prever, né, para antecipar quais daquelas mudinhas que estão no campo vão ter ausência de cafeína, é importante a gente ter uma seleção anterior. No jargão dos melhoristas, a gente chama de uma seleção precoce. Né? Isso resulta em economia de tempo, espaço e recursos, né, para o desenvolvimento de novas cultivares. Miriam, e o que significa essa patente, né? Quando a gente fala aqui, assim, tão complexo quanto a explicação da pesquisa pode parecer, a patente também, o grande público pode não entender, né? O que essa patente, na prática, ajuda para a continuidade dessa pesquisa, para o método ser ainda mais adaptado? Na verdade, a patente é uma formalidade em que garante que nós, pesquisadores da Embrapa e do IAC, que desenvolvemos essa metodologia, né, identificamos, desenvolvemos o método para a seleção dessas plantas com baixos teores de cafeína, que essa metodologia fique protegida, ou seja, qualquer pesquisador pode usar, qualquer companhia pode usar, mas o direito vamos dizer, do uso e da propriedade intelectual dessa invenção é nossa. Então, a patente, na verdade, ela é só, vamos dizer assim, a cereja no bolo de todo esse trabalho que a gente desenvolveu ao longo de 10 anos, né? Porque parece que foi agora, mas já tem 10 anos que a gente está trabalhando no desenvolvimento desse método, né? E nesses Então, 10 anos, é interessante, né, a gente saber, né, uma pesquisa, e eu acho que ficou muito claro, né, Miriam, ficou muito claro na pandemia, né, o quanto que o trabalho do cientista é importante e o quanto que ele é a longo prazo, né, médio, longo prazo. A gente teve aí a vacina, por exemplo, contra a Covid, que ela não foi feita de um dia para a noite, né, ela foi desenvolvida a partir de mecanismos que foram estudados ao longo de muitos anos que puderam ser colocados em prática de forma mais ágil. Então as pessoas até se confundem um pouco quando essa vacina foi feita de forma rápida. Não, ela foi feita com base nos estudos passados. E o mesmo acontece na agricultura. Né? Você tem aí estudos que vão atravessando anos, a gente tem falado aqui de pesquisas super interessantes, um colega de Embrapa, um colega seu da Embrapa, do Acre, esteve aqui no programa recentemente, falando de uma técnica né, na seca e tudo mais, a técnica sem o fogo, que são 16 anos de pesquisa, 16 anos de prática, ou seja, uma pesquisa nessa área do café, ela tende a ter um tempo maior exatamente pelas características do grão, é um grão que tem as suas especificidades. Exato. Exatamente. Tudo no trabalho, no estudo de melhoramento de café, é tudo extremamente lento. E foi muito legal você ter falado da vacina, porque essas vacinas que foram a sensação e a salvação, né, nessa pandemia, duas delas utilizaram uma metodologia muito moderna, que é uma metodologia que envolve edição de RNA. E um desdobramento do nosso estudo, com o uso dessa patente, vai ser justamente usar a mesma metodologia para silenciar, vamos dizer assim, para levar a ausência de cafeína a praticamente qualquer cultivar que esteja aí em uso hoje, cultivar de café. E a patente, ela garante qual vai ser o alvo, né? Qual vai ser onde que eu tenho que ir exatamente, né, naquela precisão cirúrgica para modificar a sequência de DNA
e fazer com que a planta deixe de ter cafeína, né? Então, ela abre essa possibilidade para o café entrar nessa nova era de edição genômica, né? Que é o, vamos dizer assim, é o que tem de mais novo em termos de melhoramento e de tecnologia para melhoramento em café. E Então, é onde a gente quer chegar. E esse método do descafeinado, na busca do descafeinado, vocês conseguiram também outros achados aí em relação ao grão? Por exemplo, muito se discute sobre o melhoramento contínuo da acidez do café, né? Vocês vão aquela mesma lógica de uma pesquisa científica de aplicação humana, você, para buscar uma solução, acaba encontrando outros meios, outras melhorias? Então, essa sempre é a nossa dúvida, porque ao mesmo tempo que a gente quer encontrar coisas novas, a gente não quer encontrar coisa que vai atrapalhar muito o nosso cafezinho, né? Então, na verdade, a nossa maior preocupação inicial foi, vamos ver se a ausência de cafeína provoca alguma alteração no café que altere, de alguma forma, o sabor do café, né? Do nosso tão querido cafezinho. E, na verdade, a gente não encontrou, ainda bem. Quer dizer, o café descafeinado, ele mantém suas boas características organolépticas e sensoriais e com uma boa produtividade. É óbvio que, provavelmente, algum outro componente do grão vai ser alterado, mas a gente não conseguiu, até o momento, identificar uma alteração que fosse representativa ou significativa na qualidade da bebida do café. Né? Então, Miriam, é curioso isso, né? Porque eu imagino, né? A história, guardada das devidas proporções, é mais ou menos a história de vocês como pesquisadores, é muito a história de um jornalista quando está fazendo uma matéria investigativa. A gente começa com foco, o foco muda tanto que às vezes muda demais que você pensa assim, talvez eu não teria tido essa informação, porque muda o foco, eu imagino o quanto que isso deve ser desafiador. Ô Miriam, a gente vai tomar um cafezinho e vamos para o intervalo. E na volta eu quero discutir com você o mercado do café descafeinado. Como é que é essa questão agora dos processos industriais do café descafeinado, que é o que a gente toma hoje? Esse método pode chegar num processo mais natural do café descafeinado? A gente vai saber disso tudo e também eu separei umas imagens bem legais aqui de uma amostra de café para a gente dividir aqui com o público. É rapidinho, a gente volta aqui no nosso AgroB, nosso canal Viver Brasil.